Fluminense. Quando o mundo era contra, o Flu era campeão. Primeiramente, eu gostaria de pedir aquela força. Deixe seu like, seu hype e sua inscrição para ajudar esse humilde criador de conteúdo a seguir produzindo. Enquanto o futebol carioca ainda engatinhava, enquanto os clubes tentavam descobrir o que eram, Enquanto as regras mudavam, os estádios eram improvisados e os campeonatos mal sabiam como terminar. Uma verdade já estava escrita. O Fluminense era maior que todos eles. Não importava quem saía. Não importava quem tentava copiar. Não importava quem conspirava, crescia, mudava de nome ou de bairro. O Fluminense continuava lá, vencendo, humilhando, dominando. Era o Flu contra todos. E todos perdiam. 1917. O ano em que o Flu atropelou o Carioca. O Campeonato Carioca de Futebol de 1917 foi o 13º campeonato de futebol do Rio de Janeiro. A competição foi a primeira organizada pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, LMDT. O Fluminense somou mais pontos e sagrou-se campeão ao vencer o Andaraí, na casa do adversário, por 7-2. O América foi o vice-campeão e recebeu a Taça Gargeol. Mudava a entidade. mudavam as regras, mudava a cara do futebol. Mas o campeão era o mesmo de sempre. O Fluminense somou mais pontos e foi campeão ao vencer o Andaraí por 7-2, fora de casa. O América foi vice. Mas ninguém teve dúvidas. Aquele campeonato tinha dono. Este campeonato contou com alguns jogos memoráveis, como, por exemplo, Fluminense 11 a 1 Bangu. Fluminense 11 por 1 Bangu. Um aviso ao Rio de Janeiro. 9 de dezembro de 1917. Estádio das Laranjeiras. O que aconteceu ali não foi uma vitória. Foi uma mensagem. Fluminense 11. Bangu Moco. Um massacre. Haroldo Domingues e Luiz Menezes comandaram um ataque que parecia de outro planeta. O Bangu até fez um gol. Um gol de honra. Um alívio simbólico. No dia 9 de dezembro de 1917, o Estádio das Laranjeiras foi palco de uma das partidas mais emblemáticas da história do Campeonato Carioca. Fluminense contra Bangu. Em um confronto marcado pela superioridade técnica e tática do Fluminense, o time da casa impôs um verdadeiro show de futebol, que terminou com um placar avassalador de 11-1. A partida ficou marcada pela atuação brilhante de jogadores, como Haroldo Domingues e Luiz Menezes, que comandaram o ataque tricolor com uma precisão impressionante. O Bangu, apesar da goleada, não deixou de lutar e conseguiu balançar as redes adversárias uma única vez. Um feito digno de reconhecimento diante da forte defesa do Fluminense. Este jogo reforçou a hegemonia do Fluminense no futebol carioca daquela época, consolidando sua tradição e sua rivalidade com os demais clubes do Rio de Janeiro. A goleada de 11-1 permanece até hoje como um dos maiores recordes de diferença de gols em jogos oficiais do futebol brasileiro, evidenciando não só a qualidade técnica do time mandante, mas também o contexto histórico de um campeonato que começava a se profissionalizar e ganhar grande importância no cenário esportivo nacional. Mas a verdade era brutal. O Fluminense jogava um futebol que ninguém mais conseguia acompanhar. E Henry Welfare marcou 6 gols sozinho. 6. Naquele dia nasceu de vez a lenda do tanque inglês. Contra todos os outros, o Fluminense não escolhia vítimas. 4-0 no Mangueira, 4-2 no Botafogo, 3-1 no América, o vice-campeão, contra o Botafogo em 15 de agosto de 1917. Um clássico quente, tenso, violento em orgulho. O Flu venceu por 4-2, com Friedenreich e Nilo brilhando, com passes rápidos, com inteligência tática. No dia 15 de agosto de 1917, o clássico carioca entre Botafogo e Fluminense entrou para a história do Campeonato Carioca como um dos confrontos mais emocionantes da época. O Fluminense, tradicionalmente forte e dono de uma equipe talentosa, confirmou seu favoritismo ao vencer por 4-2 em um duelo marcado por gols espetaculares e muita rivalidade.
Jogadores emblemáticos como os atacantes Friedenreich e Nilo brilharam, comandando o meio-campo e o ataque tricolor com maestria. O Botafogo, embora combativo e com bons nomes como Amilcar Barboy, não conseguiu conter a ofensiva visitante. O jogo foi disputado em um contexto em que o futebol carioca começava a se profissionalizar, aumentando a rivalidade entre os clubes da cidade do Rio de Janeiro. A vitória do Fluminense consolidou sua hegemonia naquele ano, sendo um marco importante no futebol carioca. As redes balançaram em lances rápidos e técnicos, com destaque para a precisão dos passes e a estratégia ofensiva do Fluminense, que soube explorar os espaços e garantir a vantagem. Este clássico reafirmou a importância das rivalidades locais para o crescimento do futebol brasileiro, atraindo grande público e paixão nas arquibancadas do Estádio das Laranjeiras, palco dos grandes confrontos da época. O Fluminense também ganhou do Forte América por 3-1, o vice-campeão daquele ano. O América também aplicaria uma sonora goleada de 7-2 no Botafogo. No dia 14 de julho de 1917, o clássico carioca entre América e Fluminense protagonizou mais um capítulo inesquecível na história do Campeonato Carioca. Em um confronto marcado pela intensa rivalidade e pelo equilíbrio técnico, o Fluminense se destacou com uma atuação magistral, superando o América por 3-1. O jogo, realizado em um estádio ainda modesto para os padrões atuais, contou com a presença de grandes nomes da época, como os habilidosos jogadores Flávio e Neco pelo Fluminense, que foram cruciais para a vitória tricolor. O América respondeu com muita garra, mas não conseguiu conter o ímpeto ofensivo do adversário. Os gols do Fluminense foram celebrados com entusiasmo pela torcida, que viu o time consolidar sua hegemonia no futebol carioca, enquanto o gol de honra do América ressaltou o espírito competitivo da partida. Esse duelo foi fundamental para definir as forças no cenário do futebol do Rio de Janeiro, em um período em que o esporte começava a ganhar maior popularidade e estrutura no Brasil. A vitória do Fluminense naquele dia reforçou sua posição de destaque e deixou um legado que seria lembrado por gerações futuras. Enquanto os outros brigavam por espaço, o Fluminense ocupava o trono. É o Fla-Flu de 1917, quando a rivalidade aprendeu seu lugar. 27 de maio de 1917, Fluminense versus Flamengo. O Flamengo ainda tentava se firmar como clube de futebol. O Fluminense já era o poder. Resultado: 2-0. Haroldo abriu o placar. Nonô fechou. O dia 27 de maio de 1917, o Estádio das Laranjeiras foi palco de mais um capítulo inesquecível da intensa rivalidade entre Fluminense e Flamengo no Campeonato Carioca. Em uma partida marcada pela técnica refinada e muita emoção, o Fluminense dominou as ações e garantiu uma vitória por 2-0 diante de sua torcida apaixonada. O clássico, que já despertava grande paixão na capital carioca, teve como protagonistas jogadores que entraram para a história do futebol brasileiro. O Fluminense contou com a habilidade do atacante Haroldo, que abriu o placar com um chute preciso, e o meia Nonô, que consolidou o triunfo com um gol que incendiou a arquibancada. O Flamengo, ainda em processo de consolidação como clube de futebol, enfrentou dificuldades para superar a defesa tricolor, que se mostrou impenetrável durante toda a partida. Este confronto reforçou a supremacia do Fluminense na época e elevou a rivalidade a um patamar ainda maior, colocando os dois clubes como grandes forças do futebol carioca e prenunciando décadas de clássicos memoráveis. A vitória dos tricolores em 1917 ficou marcada como um símbolo de técnica e paixão no futebol carioca, marcando época e consolidando jogadores que seriam lembrados por gerações. O memorável deste campeonato e de campeonatos posteriores é a história de Henry Welfer. O tanque inglês do Fluminense. Com passagem pelo Liverpool na Inglaterra, o atacante jogou futebol e basquete pelo tricolor carioca. Henry Welfer foi um jogador de futebol que nasceu em Liverpool, Reino Unido, e naturalizou-se brasileiro.
com passagens por clubes ingleses como Northern Nomads, Tranmere Rovers e Liverpool entre 1906 e 1913, Welfare veio ao Brasil para jogar no Fluminense. O inglês, que também era professor de matemática em paralelo ao futebol, jogou pelo tricolor carioca por 11 anos, 1913 até 1924. Marcou 161 gols em 164 partidas e foi titular em 152 partidas. O atacante ajudou o Clube das Laranjeiras a conquistar 3 títulos consecutivos do Campeonato Carioca: 1917, 1918 e 1919. Welfare veio ao Brasil para dedicar-se à carreira de professor e desembarcou no Rio de Janeiro em 1913 para dar aula no ginásio anglo-brasileiro. Após os alunos descobrirem que o Mr. Harry era jogador de futebol em seu país natal, a informação viralizou até chegar no Fluminense. Com isso, foi chamado para fazer testes e jogar no time secundário. Uma máquina de fazer gols, agradou os treinadores e foi promovido para o time principal. Já como centroavante titular da equipe, Henry morava na Gávea e ia para as Laranjeiras de bonde para treinar ou andava por 1 hora até o clube. Naquela época, o futebol era muito amador e os atletas não recebiam dinheiro para jogar, sendo assim, um ato de amor pelo time. Com seu estilo de jogo inteligente, impetuoso e objetivo, Henry Welfare mudou algumas características do futebol carioca, trazendo sua influência inglesa. Uma delas foi a importação da tabelinha, com seus companheiros dentro de campo, e com o tempo, essa jogada foi aperfeiçoada por outros jogadores no Brasil. Além de ser um bom driblador, ele tinha um bom controle de bola e sabia chutar com ambas as pernas. Terror dos zagueiros, Mr. Harry tinha um bom preparo físico. Era forte e tinha 1,90 metros de altura. Essa combinação de fatores físicos fez com que o atacante fosse apelidado de tanque inglês. O jornalista Mário Filho, um dos maiores profissionais de comunicação da época, destacou a importância do Henry Welfare para o Fluminense e ressaltou a diferença do atacante inglês para os demais jogadores. Era como se o Fluminense estivesse usando uma arma proibida. Os outros clubes de espada e o Fluminense de revólver ou metralhadora, disse Mário Filho em sua crônica. A defesa tricolor foi impenetrável. O Flamengo bateu e caiu. Ali ficou claro, o clássico existia, mas a hierarquia também. Henry Welfare, o homem que quebrou o campeonato. Artilheiro. Realmente o Welfare era uma máquina de fazer gols. Ao todo foram 161 gols em 164 partidas pelo tricolor carioca. Uma média de quase 1 gol por jogo. Além disso, até hoje, ele é o jogador que mais fez gols em uma única partida pelo Fluminense. Em 1917, o tanque inglês marcou 6 gols na goleada de 11-1 sobre o Bangu pelo Campeonato Carioca. Entre 1915 e 1916, Mr. Harry deu uma pausa na sua carreira para dedicar-se à sua carreira como professor. Durante o ano sabático, o atleta fez uma excursão com o Flamengo pela região norte do Brasil para disputar algumas partidas como convidado. Welfare encerrou a sua carreira em 1924, durante o Campeonato Carioca, pelo qual o Clube das Laranjeiras foi campeão, e anotou o seu último gol em sua partida de despedida diante do Botafogo no torneio estadual. Antes de encerrar a sua carreira, o craque tornou-se sócio benemérito do tricolor carioca e, após terminar sua trajetória no futebol, integrou-se ao time de basquete do Fluminense, sendo assim, conquistando o Campeonato Carioca da modalidade em 1924. Henry ainda teve 2 oportunidades como treinador, mas sob comando do Vasco da Gama. A primeira passagem foi entre 1927 e 1937, e depois retornou para sua segunda passagem em 1940. Henry Welfare faleceu em 1966, aos 78 anos, em sua casa na cidade de Angra dos Reis,
no estado do Rio de Janeiro. 1918. A gripe, a morte, o caos e o Flu campeão. Este estadual ainda teve uma particularidade. Foi afetado pela pandemia da gripe espanhola. Árbitros de paletó e calção, como era o carioca há mais de 100 anos. Afetado pela gripe espanhola, estadual do Rio de Janeiro de 1918 só foi finalizado no ano seguinte. Curiosidades. Árbitros de calção e paletó, jogadores estreando somente após 30 dias no clube e término só no ano seguinte devido à gripe espanhola. Contratações em campo após um mês. Imagine ter que esperar obrigatoriamente 30 dias para contar com um reforço do seu clube. Em 1918, período em que o futebol ainda começava a engatinhar para o profissionalismo, era assim. A Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, LMTD, com o objetivo de acabar com o falso amadorismo, estipulou que os jogadores que mudassem de time só poderiam jogar pelo novo clube um mês depois. Apesar da medida, muitas acusações de amadorismo marrom foram feitas ao longo do campeonato. Amadorismo marrom era o nome dado naquela época para a prática ilegal de clubes pagarem jogadores em um período, pré-1933 no Brasil, onde o futebol era oficialmente amador, especialmente para atrair atletas das classes populares e populares, criando uma realidade de pagamento por fora para contornar as regras da elite, o que gerou tensões e foi um dos motores para a oficialização do profissionalismo. Cabe observar que colocamos aqui o termo usado na época, muito provavelmente a criação deste termo possui origens no racismo estrutural da época. A edição de 1918 do Carioca foi marcada por uma mudança no visual dos árbitros. Acostumados a usarem terno, gravata e chapéu, como mandava o figurino da época, há 100 anos, os juízes passaram a usar calção, meias, chuteiras e paletó preto. Uma renovação, mas que ainda chamado a atenção nos dias atuais. Partidas de ida e volta para definir o campeão. Se na atual edição do Carioca o regulamento é responsável gerar muitas dúvidas de entendimento, em 1918 não era assim. O formato era bem simples. 10 equipes se enfrentavam em turno e retorno, todos contra todos. O título era do clube que somasse mais pontos. Os clubes participantes foram América, Andaraí Atlético Clube, Bangu, Botafogo, Carioca Futebol Clube, Flamengo, Fluminense, Sport Clube Mangueira, São Cristóvão, Vila Isabel Futebol Clube. Reparem que o Vasco ainda não disputava. Multidão nunca vista antes. Com o crescente interesse do público pelas partidas de futebol, os jornais da época deram atenção especial a um confronto do dia 23 de junho de 1918, que reuniu uma multidão incalculável, jamais vista em algum lugar, como relataram depois. Na ocasião, Fluminense e Flamengo entraram em campo no Estádio do Flamengo, na rua Paissandu, e arrastaram milhares de pessoas para o local. O tricolor acabou levando a melhor e vencendo por 3-0 com gols de Penaforte, Contra, French e Welfare. Gripe espanhola adia fim do Carioca. A pandemia causada pela gripe espanhola em 1918, que gerou milhares de mortes pelo mundo afora, também assolou o Rio de Janeiro naquele ano. Por conta da disseminação da doença, o campeonato carioca ficou paralisado por quase 2 meses e só foi concluído na temporada seguinte, em 1919. Uma das vítimas da gripe espanhol foi o meia-esquerda inglês Archibald French, do Fluminense, que morreu em novembro de 1918. O jogador, que tinha defendido o Bangu anteriormente, foi um dos destaques do time nesta edição do Carioca. Fluminense campeão com ídolos nacionais. O Fluminense foi o grande campeão do Carioca de 1918, que só terminou no ano seguinte. Entre os destaques do clube estavam 2 jogadores muito importantes para a história da seleção brasileira: Marcos Carneiro de Mendonça e Oswaldo Gomes. Conhecido por atrair corações de torcedoras apaixonadas para os estádios, Marcos Carneiro de Mendonça foi o primeiro goleiro da seleção.
enquanto Oswaldo Gomes foi autor do primeiro gol do Brasil. Enquanto a guerra povoava a Europa dos mortos em flor, Marcos Mendonça, meu herói, enchia minha infância. Nelson Rodrigues. O Campeonato Carioca de Futebol de 1918 foi o 14º campeonato de futebol do Rio de Janeiro. A competição foi organizada pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, LMDT. O Fluminense somou mais pontos e sagrou-se campeão ao vencer o Mangueira por 2-0. Apesar de ter conquistado o Campeonato Carioca de 1918 com 14 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 58 gols pró e 21 contra, vários jogadores do Fluminense foram vítimas da epidemia conhecida como gripe espanhola, tendo o meia-esquerda inglês Archibald French falecido em decorrência dela, em novembro. French estreara na vitória sobre o Santos por 6-1 em São Paulo, quando fez 2 gols. Na última partida do Campeonato Carioca de 1918 contra o Carioca, o Fluminense perdeu por WO, pois não tinha jogadores em condições o suficiente para entrar em campo, com a outra derrota tendo acontecido contra o Vila Isabel por 1-0 na casa do adversário. Alguns jogos emblemáticos incluem Fluminense 4-0 América. No dia 15 de setembro de 1918, o Campeonato Carioca viu um confronto emblemático entre América e Fluminense, duas das equipes mais tradicionais do futebol carioca. O Fluminense, que já acumulava glórias na época, dominou completamente o jogo, impondo um futebol técnico e eficiente que resultou em uma goleada de 4-0 sobre o América. Essa partida marcou uma demonstração clara da superioridade tricolor na temporada, reforçando sua hegemonia no cenário local. Entre os destaques do Fluminense, jogadores como Arnaldo Silveira e Luiz Menezes foram fundamentais, criando jogadas perigosas e abrindo espaços na defesa adversária. O América, apesar da garra, não conseguiu conter o ímpeto do visitante, que explorou com maestria a fragilidade defensiva do rival. O clássico carregado de rivalidade histórica serviu para consolidar a reputação do Fluminense como uma potência do futebol carioca no início do século XX, em um momento em que o esporte começava a ganhar cada vez mais paixão e seguidores no Brasil. O estádio, embora não registrado oficialmente, foi palco de um espetáculo que permanece na memória dos torcedores mais antigos, simbolizando a era de ouro do futebol amador no Rio de Janeiro. No dia 30 de junho de 1918, o gramado do Estádio das Laranjeiras, palco tradicional do futebol carioca, foi testemunha de uma das goleadas mais memoráveis da história do Campeonato Carioca. O Fluminense, time de enorme prestígio e tradição, aplicou uma sonora vitória por 6-0 sobre o Carioca FC, um clube emergente que buscava seu espaço na elite do futebol do Rio de Janeiro. A partida ficou marcada pelo domínio absoluto dos tricolores, que contavam com jogadores emblemáticos da época, como o atacante Nilo, cuja habilidade e precisão nos chutes desafiaram a defesa adversária repetidas vezes. O contexto da rivalidade local intensificou a importância do confronto, visto que o Carioca FC tentava consolidar sua posição diante de um Fluminense em plena ascensão. Os gols distribuídos ao longo do segundo tempo foram verdadeiras obras de arte do futebol amador daquela era, refletindo a superioridade técnica e tática dos visitantes. Esta vitória contribuiu para a hegemonia do Fluminense no futebol carioca e deixou uma marca indelével na memória dos torcedores, simbolizando a força e a paixão que o futebol começava a despertar no Brasil. Em uma das partidas mais memoráveis do Campeonato Carioca de 1918, o Fluminense conquistou uma vitória impressionante sobre o Flamengo por 3-0, em um clássico que consolidou ainda mais a rivalidade entre os dois gigantes do futebol carioca. Jogado no Rio de Janeiro, o confronto contou com a superioridade tática e técnica do tricolor das Laranjeiras, que dominou as ações desde o apito inicial. O jogo ficou marcado pela atuação de jogadores lendários da época, como o atacante Nonô, que anotou 2 dos 3 gols, e o habilidoso meia Luiz Menezes, que ditou o ritmo do meio-campo.
O Flamengo, apesar de sua tradição e fervorosa torcida, não conseguiu superar a solidez defensiva do Fluminense, que mostrou um entrosamento invejável para os padrões do início do século XX. Esta partida também refletiu o contexto social da época, quando o futebol carioca começava a se profissionalizar e as rivalidades locais ganhavam maior importância, envolvendo não apenas times, mas diferentes setores da sociedade. O triunfo do Fluminense naquele 23 de junho ficou marcado como um capítulo importante na história do clássico Fla-Flu, reforçando a supremacia tricolor naquele período e alimentando a paixão dos torcedores por décadas futuras. No dia 26 de maio de 1918, o Fluminense protagonizou uma exibição memorável no Campeonato Carioca, derrotando o Vila Isabel por impressionantes 6-1. Em um cenário marcado pela rivalidade crescente entre os clubes cariocas, o tricolor das Laranjeiras mostrou seu poderio técnico e tático na Velha Gávea, palco que já começava a se consolidar como um dos principais estádios do Rio de Janeiro. A partida ficou marcada pela atuação brilhante de jogadores como os irmãos Nilo e Osvaldo, verdadeiros ícones do Fluminense na época, que comandaram a ofensiva com passes precisos e finalizações certeiras. O Vila Isabel, apesar da derrota pesada, buscava se afirmar no cenário estadual e não se intimidou, conseguindo marcar um gol de honra que animou sua torcida. Este jogo reforçou a supremacia do Fluminense no futebol carioca do início do século XX, em uma era onde o esporte começava a ganhar popularidade e se estruturar como paixão nacional. O triunfo também contribuiu para a história vitoriosa do clube, que já acumulava títulos e prestígio, tornando-se um dos pilares do futebol brasileiro. A goleada foi celebrada com entusiasmo pela torcida tricolor, que via em seu time não apenas uma equipe vencedora, mas um símbolo da identidade esportiva do Rio de Janeiro. No emblemático Campeonato Carioca de 1918, Fluminense e Botafogo protagonizaram uma das partidas mais emocionantes da história do futebol carioca. Em 29 de setembro, no coração do Rio de Janeiro, as duas equipes rivais se enfrentaram em um duelo marcado por rivalidade acirrada e grande entrega dos jogadores. O Fluminense, comandado por nomes de destaque da época como Arthur Friedenreich, embora mais conhecido no cenário paulista, teve no ataque uma atuação decisiva. O jogo foi intenso desde o apito inicial, com Botafogo buscando equilibrar as ações e tentar surpreender o adversário. O Fluminense abriu o placar com um gol que incendiou a torcida, seguido por um segundo tento que parecia selar a vitória. No entanto, o Botafogo, conhecido por sua garra, diminuiu a diferença e criou momentos de tensão até o apito final. Essa vitória por 2-1 consolidou a força do Fluminense naquele campeonato, reforçando a histórica rivalidade entre as duas equipes e deixando uma marca indelével para os torcedores da época. Botafogo este que viria a ser o vice-campeão. 14 vitórias, 58 gols pró, 21 contra, venceu Fla-Flu por 3-0. Goleou a América por 4-0. Fez 6-0 no Carioca FC, 6-1 no Vila Isabel. Quando o mundo parou, o Fluminense seguiu. 1919. O tricampeonato e a consagração. O Flu ganhou tudo. Estádio lotado. Presidente da República presente. 5.000 do lado de fora. Tricampeão. Taça Colombo definitiva. Venceu o Botafogo por 2-1. Depois por 5-2, venceu o Flamengo por 4-0. Fez 8-0 no Mangueira. Era hegemonia. O Campeonato Carioca de 1919 foi uma edição marcante do torneio, a 15ª edição desse torneio, onde o Fluminense conquistou seu 8º título, consagrando-se tricampeão pela primeira vez e recebendo definitivamente a Taça Colombo, destinada ao primeiro clube que conquistasse o campeonato por 3 edições consecutivas,
já que o título de 1907 ficaria sub júdice durante décadas. A competição começou no dia 8 de junho e foi disputada por pontos corridos, sem final prevista no regulamento. O jogo que deu o título de forma antecipada ao Fluminense ocorreu no estádio de Laranjeiras, onde o estádio estava totalmente lotado, incluindo a presença do presidente da República, e mais de 5.000 pessoas ficaram do lado de fora do estádio, sem conseguirem entrar. O Campeonato Carioca de 1919 começou no dia 8 de junho, uma semana depois de a seleção brasileira ganhar no Rio de Janeiro, o primeiro campeonato sul-americano de sua história, seu primeiro título relevante. A competição foi disputada por pontos corridos, todos jogando entre si, sem final prevista no seu regulamento. No jogo que deu o título de forma antecipada ao Fluminense, o estádio de Laranjeiras estava totalmente lotado, inclusive contando com a presença do presidente da República, e mais de 5.000 pessoas ficaram do lado de fora do estádio, sem conseguirem entrar. Em uma tarde histórica de 20 de julho de 1919, o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, pelo Campeonato Carioca, entrou para a memória do futebol brasileiro como um duelo de emoções intensas e rivalidade acirrada. O Fluminense, equipe tradicional e dona de um estilo refinado de jogo, recebeu o Botafogo, seu arquirrival, em um confronto que embalava não só a disputa pelo título estadual, mas também o orgulho de torcidas apaixonadas. O jogo, realizado no Estádio das Laranjeiras, palco de grandes batalhas do futebol carioca, viu o Fluminense abrir o placar com um gol de ornamentação, marcado por um dos grandes nomes da época, o atacante Nilo. O Botafogo reagiu rapidamente, com o habilidoso Arthur Friedenreich, que foi peça fundamental no empate, mostrando sua técnica apurada e velocidade impressionante. Porém, o momento decisivo veio nos minutos finais, quando o meia Flávio Ramos, capitão e líder do Fluminense, acertou um chute certeiro que garantiu a vitória por 2-1. Este triunfo não apenas fortaleceu a hegemonia tricolor no cenário estadual, mas também alimentou a rivalidade que perdura até os dias de hoje, ilustrando a paixão e competitividade que definem o futebol carioca desde seus primórdios. No dia 23 de novembro de 1919, o Campeonato Carioca testemunhou um clássico eletrizante entre Botafogo e Fluminense, disputado no coração do Rio de Janeiro. O Fluminense, que já era uma potência do futebol carioca, entrou em campo com uma equipe afiada e cheia de talento, desafiando o Botafogo, tradicional rival que buscava afirmar sua força na capital. O jogo ficou marcado pela exibição brilhante dos atacantes do Fluminense, que conseguiram abrir uma vantagem significativa no placar. Os gols foram resultado de jogadas rápidas e precisas, destacando nomes que ficariam na história do clube, como os habilidosos Caetano da Silva e Nilo Braga. O Botafogo, apesar do esforço, não conseguiu conter a ofensiva tricolor, marcando apenas 2 gols numa reação tardia que não foi suficiente para reverter o placar. Este confronto reforçou a rivalidade histórica entre os clubes, simbolizando a intensa disputa pelo domínio do futebol carioca na época. O triunfo por 5-2 consolidou o Fluminense como um dos favoritos ao título, enquanto o Botafogo refletiu sobre a necessidade de aprimorar seu elenco para os desafios futuros. O jogo ficou registrado como um dos momentos icônicos do futebol brasileiro no início do século XX, mostrando a evolução tática e técnica do esporte no país. No emblemático dia 21 de dezembro de 1919, o clássico carioca entre Fluminense e Flamengo entrou para a história do futebol brasileiro com uma vitória inesquecível do tricolor das Laranjeiras por 4-0. O encontro, válido pelo Campeonato Carioca de 1919, foi marcado por uma exibição brilhante do Fluminense, que dominou o Flamengo em seu próprio território. O Fluminense, time hegemônico da época, contou com a atuação destacada de Nilo, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro do início do século XX, que brilhou com sua habilidade e visão de jogo, contribuindo decisivamente para o placar expressivo. O jogo,
realizado no Rio de Janeiro, foi um marco na rivalidade entre os dois clubes que já fervilhava nas arquibancadas e nas ruas da cidade. A goleada refletiu a superioridade tática e técnica do Fluminense, que soube aproveitar as oportunidades e controlar o ritmo da partida. O Flamengo, por sua vez, sentiu a pressão e não conseguiu reagir, sendo dominado em todos os setores do campo. Este confronto ficou registrado não apenas pela goleada, mas pela demonstração de futebol de alta qualidade em uma época em que o esporte ainda consolidava suas tradições no Brasil. O Campeonato Carioca de 1919, com esta partida, reafirmou a importância do Fluminense como uma potência regional e intensificou a rivalidade que até hoje é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Esse campeonato teve também o Fluminense ganhando de 8-0 do Mangueira e o São Cristóvão ganhando de 11-1 do mesmo Mangueira. Enquanto outros clubes nasciam de dissidências, enquanto jogadores saíam para fundar times na Lagoa, enquanto tentavam copiar o modelo do Flu, o Fluminense seguia campeão. Eles mudavam. O Flu vencia. Eles reclamavam, o Flu levantava a taça. Eles conspiravam, o Flu goleava. Essa era a era em que o Fluminense não era só um clube, era um império, era o Flu contra todos. E todos perdiam. Vocês gostaram do conteúdo? Se gostaram, por favor, deem aquela força deixando o like, o hype e considerem se inscrever no canal.